esses sons te causam estranheza, ou melhor, irritação? Mas eu não me refiro a uma simples irritação que apenas te impede de se concentrar, e sim algo que realmente tira você do sério. Se você fica altamente estressado e irritado em locais onde ouve esses e outros sons repetitivos, você pode sofrer de misofonia. Nunca ouviu falar disso? Não. A gente te explica. Misofonia, na verdade, ela é uma intolerância a sons, né, que a gente fala, né, a ruídos, principalmente ruídos repetitivos, assim. Então, por exemplo, o mastigar, o dedilhar. Alguns pacientes eles têm a misofonia com o arranhar do dedo, né? Então, assim, aquele barulho da unha encostando no papel. Então, assim, seria uma intolerância, principalmente uma intolerância que causa um mal-estar a som. Então, não é só uma intolerância, por exemplo, escutei um som alto, aquilo me desagradou. Não, é uma intolerância que ela traz uma sensação ruim para o paciente, uma sensação que ele não consegue se concentrar, ele começa a ter ataque de ansiedade, ele fica, vamos falar assim, ele fica bastante incomodado com o som, né? Você pode estar pensando que a intolerância, neste caso, é a vários tipos de sons e principalmente se forem em tons mais altos. Mas existem 2 diferentes tipos de doença nesse sentido. Existe um diagnóstico que a gente tem que diferenciar da misofonia, né? Então, uma doença que a gente chama de hiperacusia, que é um paciente que ele tem uma sensação ruim com som alto, então dependente do tipo de som. Na misofonia, normalmente os sons até são baixos, mas são sons específicos. Então, por exemplo, uma pessoa mastigando, a pessoa com misofonia, ela não consegue tolerar aquele barulho da pessoa mastigando. Essa é a diferença da hiperacusia. Então, na misofonia, o paciente tem uma sensação e é uma sensação que ele não consegue controlar, né? Não é uma sensação ruim, é um mal-estar, é uma crise de ansiedade que o paciente não tem essa condição, não é dele, ele não consegue controlar esse mal-estar que o som vai gerar. Habitualmente são sons repetitivos e de baixa intensidade. Então vamos recapitular. Hiperacusia é quando a pessoa consegue viver com determinados tipos de sons até certa altura. Já a misofonia é a total intolerância a determinados tipos de sons, mesmo que eles estejam em tom mais baixo. Mas para a gente entender melhor, de onde surge o problema da misofonia? Por que algumas pessoas possuem esses sintomas? Quando a gente fala da misofonia, o que acontece? Então, o som, quando ele é captado na orelha e ele é levado como se fosse por uma estrada até o cérebro, né? Então, essa estrada é o nervo, né? Ela leva lá. Só que essa estrada no cérebro, né, que a gente chama de via auditiva, ela passa muito perto no cérebro ali de uma via que a gente chama de sistema límbico. O sistema límbico dentro do cérebro é o que é relacionado a medo, a fuga, a ansiedade. Então, assim, todos os nossos medos, fugas, ansiedades, eles estão dentro do sistema límbico, né? E aí os pacientes com misofonia, eles têm essas conexões mais aumentadas, então por isso que esses sons repetitivos vão gerar dentro do sistema límbico do paciente, dentro desse sistema de medo, toda essa sensação desagradável que a misofonia traz. Então, traz uma sensação de ansiedade, pode trazer sensações de palpitação, de sudorese, de mal-estar, de desconforto. Maressa sabe bem como são esses incômodos e convive com tudo isso há anos. Normalmente, os sons que me incomodam é tamborilar de dedos, bater, tipo, com a caneta, assim, sabe? Bater repetidamente, gotejar, mastigar de boca aberta. Mastigar de boca aberta é complicado. E me causa muita irritação. Posso estar concentrada assim no meu nível máximo de concentração, que essas coisas elas me tiram da concentração total. Ela não sabia que os incômodos que sente chama-se misofonia. O que ela mais sabe é do sofrimento de cada dia no ambiente de trabalho e o quanto tenta evitá-lo. Eu trabalho numa central de atendimento, né? E a minha mesa está exatamente ao lado de uma impressora. Aí, para esperar a impressão, normalmente eles começam a tamborilar na impressora, né? Automaticamente pode parar. Eu reajo muitas vezes a essa questão de uma forma com sátira, né? Porque eu sou essa pessoa, enfim, irônica, enfim. Então eu falo assim com ironia, na brincadeira, mas a irritabilidade ela é real, embora eu ajo
com ironia, mas as pessoas automaticamente elas já são inibidas, né, de continuar esse comportamento, porque na hora eu falo, pode parar, pode parar. Então eles começam assim, tamborilar num primeiro momento, né, porque é um ato mecânico e olha para mim já, opa, desculpa. Assim como a Maressa, muitas pessoas têm os sintomas, mas não sabem que o nome disso é misofonia. E isso acaba afetando as estatísticas mundiais. Segundo o Instituto de Misofonia americano, apenas 15% da população mundial é diagnosticada com essa doença. No Brasil, mais de 150 mil pessoas são diagnosticadas por ano. Por isso a importância de se atentar aos sintomas, buscar ajuda médica o quanto antes e procurar um tratamento que possa promover conforto para que essa pessoa possa conviver com a doença da melhor forma. Agora que você já tem uma noção do que é misofonia, é importante partir para o tratamento da doença. O tratamento é feito de forma multidisciplinar, então tem um otorrino, um psicólogo e um fono. Com o psicólogo, a pessoa vai passar por uma anamnese e o psicólogo começa a entender quais são os ruídos que incomodam, em que momento da vida essa pessoa começou a perceber que isso a incomoda. Também, se há algum transtorno associado, se essa pessoa se sente depressiva, ansiosa. E aí, com tudo isso, a gente vai trazer associações da vivência da pessoa. Mas afinal, a misofonia tem cura? A psicanálise ela acredita que a cura vem através da fala e quando nós conseguimos trazer interpretações do trauma e a pessoa começa a tomar consciência e entender o que de fato aquele ruído representa. Então ela substitui a emoção negativa pela situação real. Então sim, há a possibilidade de cura, mas ela demora aí muitos anos. É essencial que em todo esse processo de descoberta haja a aceitação de que você possui o problema e passe então a buscar informação. Essa é a decisão de Maressa agora. Então vou procurar saber mais e vou com certeza procurar tratamento, porque como eu havia dito, conviver de uma forma saudável é muito importante para mim. Então eu pretendo procurar com certeza um tratamento referente agora à doença que eu nem sabia que eu tinha, né? É importante uma avaliação profissional para que ele possa avaliar se aquilo está desproporcional ou não, né? E também a intensidade, se for o diagnóstico de misofonia, para entender a intensidade, porque nós temos, sim, níveis, onde tem pessoas que têm pouco e pessoas que têm uma misofonia muito mais importante. Lembre-se, você é o projeto mais importante em que deve trabalhar.